Boa tarde, tudo bem? O nosso tema de hoje é sonhe alto como as crianças. Jesus nos deu uma grande lição. Se quisermos entrar no reino de Deus, devemos ser como as crianças. Está lá em Mateus 18:3. E diz, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quando Jesus assim afirmou, ele se referia à pureza do coração das crianças. Se as observarmos, bem poderemos extrair delas um fator essencial para o exercício de uma liderança ativa e, consequentemente, frutífera. Elas sonham acordadas. Reparem o que elas imaginam ser quando estão brincando. Super-heróis, sempre vencedores e indestrutíveis. Nós éramos assim e fomos perdendo essa sensibilidade positiva com o tempo, a tal ponto de pensarmos, quando adultos, que não podemos conquistar nada além do normal. Sonhe como as crianças, sonhe alto, veja-se como um guerreiro de batalha, que batalha, e feche seus olhos. Deixe de lado a ideia de que isso não é possível. Se renove em seu ânimo. Procure gestar estes sonhos, não desistindo jamais deles. Ultrapasse seus medos e os conquiste. Salmos 37:4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sonhe alto, mas não fique só no sonho. Haja para que esse sonho se torne real. Quantos não disseram um dia que tiveram excelentes ideias quando deitados em suas camas ou dirigindo ou até mesmo durante o banho? Todos sonham e muitos têm ideias, ótimas ideias, mas nem todos realizam seus sonhos e colhem dos frutos de excelentes ideias. Por quê? Por causa de uma palavra chamada ação. Enquanto todos sonham, o líder procura colocar em ação os seus planos e as suas brilhantes ideias. Sonhe alto, mas não fique no sonho. Tenha uma iniciativa, arrisque-se, lute-se, persevere, pois assim, somente assim, você vai conseguir realizá-lo. Não pense como todos, pense antes de todos. Não pense como todos pensam, pense antes deles. O verdadeiro líder pensa antes dos demais, criando situações e alternativas antes que outra pessoa pense, pois o líder é uma pessoa dotada de visão, o que o capacita a enxergar não apenas além, mas antes dos demais. Como diz o antropólogo social Luiz Marins Filho, se o McDonald's fosse perguntar ao brasileiro o que ele gostaria de comer, seria a maior cadeia de restaurantes de feijão e arroz do mundo. O McDonald's simplesmente criou novos hábitos alimentares em seu nicho de mercado. De igual modo, muitos de nós vivíamos antes do editor de texto Microsoft Word ser criado e contentávamos com a máquina de escrever. Mas quando descobrimos essa ferramenta, que Bill Gates criou e popularizou, passamos a depender dela e hoje as máquinas de escrever são desconhecidas da população atual e da geração atual. A igreja tem que se antecipar ao mundo em termos criativos para se contrapor, com opções abençoadoras diante daquelas que corroem a alma. Sou da geração que a Bíblia é chamada do livro da capa preta. Hoje há inúmeros formatos de Bíblias com notas e comentários voltados para todos os segmentos, tablet, celular, em tudo quanto é lugar. De igual modo, existe a cada ano mais lançamentos de filmes evangélicos e vídeos para crianças trazendo maior edificação a mais vidas. Então, tenha ideias revolucionárias. Deus te fez uma pessoa inteligente e criativa. Por isso, não tenha medo de criar. Tenha ideias revolucionárias. Uma ideia considerada imprópria, extravagante e fora de nossas tradições históricas, para muitas pessoas comuns pode ser a chave para a conversão de inúmeras vidas. O líder deve ir além do pensamento comum, sendo exatamente por isso que Deus o levantou como líder. O avivalista chamado Charles Finney foi duramente criticado pelos protestantes da época por causa do momento do apelo, em que incentivava as pessoas a tomarem uma decisão pública em favor de Cristo. Entretanto, é inegável que sua criatividade tem sido um dos canais de bênção para milhões de conversões a Jesus. De igual modo, cristãos que incluíram instrumentos musicais e eletrônicos no culto foram criticados, como aqueles que aposentaram os hinários oficiais, adotando novos corinhos de tempos modernos e retroprojetores. Por isso, vale a pena você investir nisso, vale a pena você buscar, vale a pena você sonhar como criança. Pense como criança, busque como criança,
haja como criança, sonhe como criança, realize aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não fique parado, não fique estagnado. Tenha ideias revolucionárias, como eu já falei. Busque aquilo que o Senhor tem para você. Por isso, vale um pouco de paciência e misericórdia com aqueles que se levantarem contra pessoas criativas, pois pouco tempo depois estarão testemunhando e louvando a Deus por muitas vidas alcançadas para Jesus. Obstáculos param pessoas comuns, mas não param as pessoas criativas. O líder genuíno é criativo por vocação. Diante de uma situação que não lhe permita saídas comuns, ele cria caminhos alternativos e segue em frente, não se limitando a tentar abrir uma porta trancada sem ter a chave, enquanto houver uma janela aberta. Ele toma a iniciativa e age com criatividade. Vale lembrar que foi a criatividade de 4 anônimos que promoveu a cura do seu amigo que jazia numa cama. Está lá em Mateus, quando fala que, e lá em Marcos, Mateus, quando fala que aqueles amigos levam aquele homem até Jesus e como não podia entrar, que tinha muita gente, eles abrem o telhado e descem o amigo numa cama. Então isso é uma atitude, isso é uma criatividade. Eles criaram e salvaram o amigo. Então a criatividade deles foi colocada em prática. Então, com o surgimento de um problema, queremos levar nosso amigo até Jesus, mas as condições não permitem vê-lo. Então eles criaram uma nova condição. O surgimento dos problemas é a oportunidade em que os verdadeiros líderes são descobertos. A criatividade pode e deve ser desenvolvida. Por isso, busque sempre criar alternativas que sejam mais eficientes e até mesmo melhores que os caminhos comuns, colhendo os resultados da criatividade que Deus lhe deu. Veja o seu cérebro como um músculo, que se não for exercitado, atrofiará com o tempo. Pense, antecipe-se, crie, conquiste, busque, se renove a cada dia. E vamos falar de 5 fases entre a geração e o crescimento de uma ideia criativa. Primeira fase, não basta pensar, tem que escrever. Veio uma ideia, escreva. Não deixe para depois que você vai acabar esquecendo. Fite um alvo e desenvolva um projeto. Terceiro, no projeto, dê nome às pessoas, às datas e aos valores. Quarto, motive, date e inicie. E quinto, desenterre de tempos em tempos algumas boas ideias que você teve um dia. Então, líderes genuínos são criativos, sempre estão pensando em uma ideia para avanço do reino de Deus. O problema surge quando, no momento de estruturar aquela magnífica ideia, nos esquecemos dela, lembrando-nos apenas parcialmente da mesma. E se por um lado muitas vezes perdemos as boas ideias pelo simples fato de não a termos anotado, noutras vezes, ainda que tenhamos anotado, as deixamos na gaveta do esquecimento. Estão lá anotadas, sonhadas, projetadas, porém esquecidas. E não deixaram de ser boas ideias. Por isso, de tempos em tempos, abra sua gaveta, a gaveta da sua mente, do seu coração. Lembre-se daquelas ideias que um dia o Senhor te deu e veja se já não é o momento de aplicá-las e pô-las em prática. Pois muitas vezes aquelas ideias não eram para uma época, mas para outra. Necessitamos apenas de serem revistas e atualizadas para serem postas em práticas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Sonhe como as crianças, conquiste como as crianças, tenha ideia como as crianças, porque é deles que é o reino dos céus. E eu quero deixar essa mensagem para você hoje, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.